Continuando aqui, pessoal, agora eu vou explicar para vocês os conceitos de classes e objetos. Inicialmente, eu vou partir aí do conceito de objetos, ok? O que seria objeto? Objetos são entidades do mundo real representados em nosso sistema computacional. Quando eu digo isso, gente, eu quero dizer o seguinte: tudo que a gente tem no mundo real é televisão, pessoas, clientes, carro. Tudo isso pode ser representado no nosso sistema na forma computacional através de objeto, uma televisão, certo? Em sistemas orientados a objetos, objetos são instâncias de classe. Esse termo é muito utilizado, pessoal. Instâncias de classe se refere a objetos, que determinam qual informação o objeto contém e como ele pode manipular essa ação. É uma entidade capaz de reter um estado, uma informação, e que oferece uma série de informações, comportamentos, ou para examinar ou para afetar esse estado. É através deles que praticamente todo o processamento ocorre em sistemas implementados com linguagens de programação orientadas a objetos. O que eu quero dizer com isso? É no objeto que a gente vai ter o quê? Toda a informação de uma determinada circunstância do meu sistema. É um objeto que vai determinar a ação que o meu determinado sistema vai executar naquele determinado momento. Todo o processo, toda a comunicação no meu sistema orientado a objeto é feita através do quê? Das minhas instâncias de classe, né? O que a gente chama de objeto. Ainda não está claro, professor, o que seria objeto? Ok, vamos chegar lá. Ó. Da mesma forma que nós temos que int x, x é uma variável do tipo int, do tipo inteira, concordam? Quando eu escrevo int x, é isso que eu estou dizendo, x é uma variável do tipo inteira. Eu poderia ter o seguinte, P1 de que tipo, professor? Tipo pessoa. Tipo pessoa, professor. Sim. P1, no caso, seria o quê? Uma variável, digamos assim, do tipo pessoa. Só que o tipo pessoa não é um tipo primitivo, né? Tipo int, double, bool, tipo float. Ele é um tipo de referência, ele é um tipo de classe. Logo, essa variável que a gente chamaria lá do tipo int, aqui a gente vai chamar de objeto. Logo, o que? A definição é o quê? P1 vai ser o quê? Um objeto da minha classe pessoa. E quando eu tenho uma classe, eu posso aí estar o quê? Criando qualquer tipo de dado. Ok? Então, fazendo uma analogia, se eu tenho int x, eu digo que x é uma variável do tipo inteira, eu posso ter uma variável, digamos assim, P1, do tipo pessoa. Como eu estou me referindo a um tipo não primitivo, ou seja, um tipo de referência, um tipo de classe, eu estou me referindo a quê? P1 não é uma variável primitiva, ele é um objeto, certo? Ah, professor, mas ainda não ficou claro qual é a diferença entre x e P1 para mim. Ok, x é uma variável primitiva, serve apenas para armazenar valores. Quando você passa uma variável primitiva para uma função, o que acontecer nessa variável primitiva não vai alterar a variável original, porque é passada uma cópia em memória. Já P1 é um objeto que contém o quê? Características e ações. Ou seja, ela simplesmente não serve para armazenar valor, ela possui características e implementa ações. É um tipo de referência. Quando você passa um objeto para outro, o que você fizer nesse objeto, quando você passa um objeto para outro através de um método, por exemplo, o que você fizer nesse objeto vai alterar o objeto origem. Porque é passado o quê? O endereçamento de memória desse objeto. Então, por isso que a gente fala que é um tipo de referência, certo? Então, mais aí uma diferença entre um tipo primitivo e um tipo por referência. Tipo primitivo serve apenas para armazenar valores, e quando você passa uma variável para outra, através de uma função ou método, o que você fizer nessa segunda variável, essa variável de destino, não altera a variável origem. Variáveis do tipo de referência, elas possuem características, ações, elas não servem apenas para armazenar valores. E quando você passa um objeto para outro através de um método, o que acontecer nesse segundo objeto vai alterar o objeto de origem, porque é passado não uma cópia da variável, mas sim o endereçamento da variável original em memória. Por isso que a gente fala tipo de referência. Como eu disse, tudo pode ser objeto na orientação a objeto, gente. É o livro, pessoa, cliente, telefonema, nota fiscal. O que eu quero dizer com isso? Pode ser objeto coisas físicas como livro, pessoas
quanto coisas mais abstratas, como clientes, ou até mesmo ações, como um telefonema, ou uma nota fiscal, certo? Tudo pode ser considerado objeto no nosso sistema. Analisando um objeto cachorro, o que a gente pode concluir? Um cachorro possui nome, possui peso, possui idade, certo? Dentro de outras características, um cachorro possui todas essas características. E quando nós temos essas características, como nome, peso, idade, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o seguinte, ó, que temos o que chamamos de atributos de um objeto, atributos de uma classe. Então, toda vez que eu ter num objeto características, como nome, peso, idade, tudo que for características daquele meu objeto, na programação nós damos os nomes de atributos. Outra definição, isso é muito importante, gente. Atributos são os elementos que definem a estrutura de uma classe. Atributos também são conhecidos como variáveis da nossa classe. Certo? Então, a gente aprendeu que um objeto tem o quê? Atributos, que são o quê? As características que um objeto pode ter. Certo? Além das características, ó, nós podemos fazer uma análise aqui, ó. O nosso cachorro, além de ter nome, idade, peso, cor do pelo, comprimento do pelo, cor dos olhos, o nosso cachorro ele pode ter o quê? Latir, dormir, comer, pegar a bola, ou seja, praticar ações. E aí o que acontece? Quando a gente tem a visualização que esse nosso objeto pratica também ações, nós dizemos que essas ações, ou comportamentos, né, são o quê? Os métodos. Então, toda vez que eu ter ações de um objeto, a definição a gente chama de método, certo? Um método é uma subrotina que é executada por um objeto ao receber uma mensagem. Métodos determinam o comportamento dos objetos de uma classe. São muito parecidos, né, a funções ou procedimentos da programação estruturada, né? Nada mais é do que uma função dentro da classe que vai realizar alguma ação, certo? Resumindo, atributos são as características, né, de um objeto e os métodos são as ações, o comportamento que um objeto pode ter. Uma observação interessante é que toda interação com objetos é sempre realizada através dos seus métodos. Isso é muito importante, isso daqui já dá a base do que é um objeto. Um objeto nada mais é do que uma instância de classe, né, que possui atributos e possui métodos. É obrigado a possuir atributos e métodos? Não, mas podem aí ter atributos, ter métodos ou ter aí os dois, atributos e métodos. Nunca se esqueçam, atributos são as suas características e métodos as ações que um objeto pode estar realizando. Outra coisa interessante quando se fala em atributo, ó, vamos imaginar aqui o nosso exemplo do nosso cachorro. Eu tenho um atributo nome, idade, comprimento do pelo, cor dos olhos. Para esse meu primeiro cachorro, ó, eu tenho que o meu atributo nome possui o quê? O valor Pluto. A idade possui o valor 2. Já para o meu segundo cachorro, meu segundo objeto aqui, eu tenho o quê? Que a minha variável nome, né, o meu atributo nome, é Snoopy, é diferente de Pluto. E a idade é 4, diferente de 2. O que acontece aqui, pessoal? Eu estou querendo dizer para vocês que os atributos eles podem mudar de estado, mudar de valores, né? Isso é um outro conceito importante relacionado à orientação a objeto. Estado de um objeto são os valores que seus atributos possuem em um dado momento, ok? Então, voltando aqui, eu tenho o meu atributo, certo? E para cada objeto, esse meu atributo possui um valor distinto, que ainda pode ser alterado a qualquer tempo. Isso a gente fala que é o estado, ou seja, o valor de um atributo é o estado de um objeto, certo? Continuando aqui ainda a falar sobre orientação a objeto, vamos falar, enfim, da classe, né? Até agora eu falei de objeto, que objeto possui atributo, possui método, certo? Atributos possuem estado. E o que é classe, afinal de contas?
Classe representa um conjunto de objetos que possuem características e comportamentos, né, ações em comum. E quando se fala em orientação a objeto, a ênfase do paradigma orientado a objetos se dá na criação de classes e não de objetos, como o próprio nome induz a crer, né? Programação orientada a objeto. O foco vai ser criar classes e essas classes vão ter aí, digamos, variáveis, objetos que vão aí interagir no sistema. Em orientação a objetos, uma classe é uma descrição, gente, que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Mas formalmente é um conceito que encapsula abstrações de dados e procedimentos que descrevem o conteúdo e o comportamento de entidades do mundo real, representados aí por objetos. Quem disse isso daí foi simplesmente Roger Pressman, né? Aí a grande figura aí da engenharia de software, né? Então, gente, o que seria classe? Classe seria você pegar tudo que tem em comum em vários objetos e todos esses objetos que têm características, né, métodos em comum, você agrupar em grupos. Assim como acontece lá na biologia, né, com grupos de mamífero, grupo de animais, grupo de pessoas. Você vai ter aqui na orientação a objeto, objetos agrupados por grupos. A qual grupo pertence dois objetos? Ao grupo que possui aí características, né, e ações em comum. Como assim, professor? Ó, vamos imaginar os dois cachorros do nosso exemplo anterior. Concordam comigo que cachorro tem características em comum? Cachorro tem idade, nome, pelo, comprimento do pelo, cor do olho. O outro cachorro vai ter a mesma coisa, nome, idade, cor do pelo, comprimento, cor do olho. Eles vão praticar as mesmas ações, ou seja, cachorro vai dormir, correr, pegar a bola, latir. Este meu outro cachorro vai fazer a mesma coisa. Então podemos dizer o quê? Que eles possuem características e ações iguais. Sendo assim, eles possuem a mesma classe. Aqui no caso, a gente deu o nome de classe cachorro. Um outro exemplo, uma classe sócio. Temos lá o objeto Tiago, Marcos, Vitor. O que esses caras possuem? Aqui uma representação mais da UML, já de como fazer um diagrama, né? A classe sócio possui o nome, CPF, RG, nascimento, telefone, endereço. Ou seja, o Tiago possui nome, CPF, RG, nascimento, telefone, endereço. O Marcos possui nome, CPF, RG, nascimento, telefone, endereço. O Vitor, nome, CPF, RG, nascimento, telefone, endereço. Tanto o Tiago quanto o Marcos quanto o Vitor realizam um cadastro, confirmam um cadastro, validam um sócio, fazem alterações, certo? Ou seja, eles possuem ações iguais e o que? Atributos, né? Características também iguais. Logo, podemos agrupar tanto o Tiago quanto o Marcos quanto o Vitor em uma classe, que aqui eu denominei como a classe sócio, certo? É um modelo ao qual meus objetos vão seguir, né? Vão aí estar implementando coisas no meu sistema. Outro exemplo, estudantes de graduação. Todo estudante de graduação tem aí características em comum, tem o seu número de matrícula, o valor que paga da mensalidade, o curso ao qual está vinculado, além do nome e idade, certo? O que acontece? Todos possuem características em comum, então posso dizer que todos os meus estudantes, né, pertencem a uma classe, que eu denominei o quê? Estudantes. Então eu tenho meus objetos, que seria Luísa, Vanessa, Fabiano, André. Como possuem características e métodos em comum, eles vão pertencer aqui à minha mesma classe. Lembrando novamente, na orientação a objeto, a gente modela a classe e depois cria instâncias dessa classe, né? Cria os nossos objetos. Falando a grosso modo, isso é uma definição minha, tá, gente? Classe é o modelo que você vai utilizar no teu sistema e o objeto são as variáveis que seguem esse modelo. Isso é uma definição minha, tá, gente? Um termo muito utilizado quando se fala em orientação a objeto é instanciação de um objeto. Instanciação de uma classe. O que seria isso? Instanciação é quando uma classe produz objetos. Então, por exemplo, eu tenho a minha classe lá modelada no meu sistema chamado cães. E aí, para essa classe, eu tenho o quê? As minhas variáveis, digamos assim, dessa minha classe, que é com quem eu vou estar trabalhando, né? Eu não consigo fazer nada com a minha classe. A classe é só uma representação de um modelo no meu sistema.
Então, eu tenho o quê? As minhas variáveis, que é com quem eu vou estar trabalhando efetivamente no meu sistema, que são os meus objetos. Então, quando eu crio um objeto da minha classe, o termo é instanciar um objeto, instanciar uma classe, certo, gente? Então, eu estou dizendo aqui, quando eu crio várias variáveis, né, de uma classe, eu estou instanciando objetos. Ok? Então, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer aí algo já prático lá no nosso Visual Studio, utilizando aí o C#. Até lá!